Bem, pessoal, que bom mais uma vez estar com vocês aqui. É uma felicidade também, como a Rose falou, também estar com saudade de estar ministrando aqui a vocês. Goal Six é sempre um momento de alegria, um momento de unidade, um momento de estar com os irmãos. A gente, de fato, ela já até disse, a gente vira uma família aqui, né? Porque saber um pouco da história dos irmãos, saber um pouco das lutas que muitos estão enfrentando faz com que a gente se sinta uma família, a dor de alguns, como foi relatado aqui, a Shirley, né, que teve ali que tem que tomar medicamentos, a Hilda escreveu aqui, né, orem pela Shirley, queridos, ela disse que está melhor depois dos medicamentos, por favor, orar pela Iramar, esposo da Mônica e a sua família. A gente fica ouvindo aqui algumas histórias que foram contadas aqui, tocam o nosso coração e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre nossa própria vida, nossa condição, porque amanhã pode ser a gente que estaríamos, nós que estaríamos aqui pedindo oração também. Então, a importância da gente estar orando, porque amanhã certamente nossas orações aqui serão pedidas aqui no Goal Six. Bem, para tanto, hoje eu quero falar a vocês, para Jesus nada está perdido. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque muitas pessoas têm pedido oração aqui, lutas que têm enfrentado. Alguns têm enfrentado lutas com os seus esposos, suas esposas. Outros estão enfrentando lutas, por exemplo, com ali os seus filhos. E parece que algumas batalhas parecem estar perdidas. Uhum. Pastor, tenho orado tantos anos por meu esposo. Pastor, tenho orado tantos anos por minha esposa, por meu filho. Parece que algumas batalhas estão perdidas. Porém, hoje eu proponho a você que faça uma análise à luz do texto de João, capítulo 11, versículo 21 e 23. Diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Aqui você tem um enredo da história de Lázaro. Lázaro morreu e então sua irmã falou: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, o senhor teria feito alguma coisa. Esse texto sagrado, ele vai revelar a gente o poder extraordinário de Jesus Cristo. Como é que Jesus, ele possui essa reversão de uma situação irreversível. Talvez esteja falando de um casamento que esteja em frangalhos. Parece ser uma situação, uma reversão de uma situação irreversível. Estava conversando com um casal há algum tempo atrás. Ele disse, pastor, já não há mais como voltar com ela. Já não há mais como voltar com ele. Parecia ser algo irreversível. Lázaro, por exemplo, já estava morto, já havia sido enterrado durante 4 dias. Fazia parte de uma situação irreversível, a situação de Lázaro aqui. Segundo essa ótica humana de alguém que morre, porém, Jesus, para ele, nada está perdido. É um fato de que para Jesus não está perdido algumas coisas. E por isso eu proponho hoje a você que você faça uma autoanálise. Você não está perdido para Jesus. Seu filho não está perdido para Jesus. Seu esposo não está perdido para Jesus. Teu casamento, tua história, tua saúde, tua vida não estão perdidas para Jesus. Eu sei que no hospital está todo mundo em busca de saúde, né? Em busca de se curar. É sabido que a igreja, a gente sempre diz, né? A igreja é um hospital. E no hospital você tem gente gripada, você tem gente com câncer, você tem gente que está sangrando, pingando, gente está morrendo. O Goal Six é um hospital, uma igrejinha virtual. Tem gente que está nos assistindo aqui que está só com um pecado, só com uma gripe. Outros estão enfrentando problemas terminais. Estão aqui pela fé se arrastando. Mas quando se fecham as portas da igreja, quando se desliga o Goal Six, o irmão volta novamente para o deserto dele, para as lutas que ele está enfrentando lá. A gente está vendo você, mas a gente não sabe o que passa no coração de muitos. A gente está aqui, né, vendo o nomezinho de alguns,
mas às vezes não sabemos as lutas que vários e muitos irmãos enfrentam. Por isso, eu proponho aqui avaliar com você essa situação desse autor aqui. Jesus Cristo, ele tem a solução para tudo. Eu proponho você colocar no seu suco, diluir, colocar uma porção de Jesus Cristo no seu suco. Sabe, o homem ele precisa crer que Jesus tem a solução para todos os problemas. Se você pensar que a solução está em você, está nas suas finanças, você vai dar com burros na água. Porém, em Jesus, a palavra diz, em João capítulo 11, versículo 40, que nós lemos no começo aqui, quando Marta colocou a dificuldade na frente, ela achou que não tinha mais jeito. Porém, Jesus respondeu: Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tem gente que está colocando uma dificuldade na frente de Deus. Não existe dificuldades para o Senhor. Parece que falar sobre isso parece. Eu me sinto, às vezes, o profeta no deserto. Estou lá, batendo lata, falando. Olha, há solução para você. Olha, Israel, volte. Não façam amizade, não façam ali aliança com o Egito. Curvem-se à vontade do Senhor. E aí o irmão, que nada, o pastor não sabe da minha história, não sabe de nada e tal. Eu vou mesmo continuar com a minha vida louca, aí, com minhas doiduras de cabeça. E o irmão não consegue ver e reconhecer que Jesus tinha a solução para a morte de Lázaro. Por isso, não te disse eu que se você acreditar no sermão, se você crer, você verá a glória de Deus? Foi essa a pergunta que Cristo fez a Marta. Bem, se você acreditar nas palavras que não são minhas, são palavras de Cristo, parece que com o passar do tempo você vai olhar para trás e vai dar risada de algumas dores que você estava passando no passado. Você vai ver, por exemplo, lógico, né, a cicatriz ela fechou-se, né? Então você já não sente mais aquela dor que estava sentindo no momento da luta, da dor, da pressão que você estava vivendo. Mas você olha para trás e percebe assim, sabe de uma coisa? Que foi melhor mesmo essa decisão que eu tomei? Para mim, na época, parecia ser o pior dos momentos, parecia ser a pior das coisas, mas quando olhamos para trás, a gente pensa assim, sabe, não dava para viver mais com aquela dor, não dava mais para deixar aquela ferida aberta. E parecia que eu estava indo contra tudo e contra todos. Mas a palavra de Deus diz: Não te disse eu que se você acreditar, você verá a glória de Deus? Se você acreditar no que estamos falando aqui, você vai ver a glória do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 35, também nos falam sobre outra situação parecida, a situação de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. A palavra de Cristo, deixa eu abrir aqui, capítulo 35 e 36, no finalzinho da Bíblia ali. Marcos capítulo 5, oh Jesus, versículo 35 e 36. Essas folhas aqui estão bem. Eu peguei uma Bíblia nova, ela tá folha fininha, colando. Sabe aquela Bíblia nova que você pega? Eu tô tentando abrir aqui e o negócio não abre. Salva Jesus, salva ele. Pronto, abriu. Quer que eu leia para vocês? Não, é? 35 e 36 diz assim. Pá, 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 pá. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Vejam que a palavra deixa claro aqui que ele foi lá pedir ajuda para Cristo e Jesus falou: Se você crê, tua filha já morreu, porque ainda incomodas um mestre? Foi um questionamento que fizeram a ele.
Os pessimistas, irmãos, eles sempre vão te aconselhar, dizendo: para que você vai continuar orando? O pessoal que é pessimista, não pode nem falar que senão tem um cara, segundo um amigo meu, sabe que negócio? Amigo meu, é só Jesus da causa. Ah, chegaram comigo e falaram: para que você vai pro Gol Six? Você não vai para janela, como é que é? Aquele outro programa lá do vizinho lá, o Sala 57. Para que tu vai fazer isso? Não, fecha esse negócio aí e abre e vai lá para 57, que é tudo naquela época tava tudo 57, porque pá, 57, falei, não, vou abrir o 58, que a gente é mais moderno. E aí o pessoal falando, para com isso e tudo mais e tal, todo dia, rapaz, e tal, porque assim, os dias que eu não estou pregando, eu estou aqui atrás gravando, fazendo as outras coisas. E aí sempre aparece sempre aparece aquele falando, né? Olha, pessimista é uma desgraça. Andar com os caras parece uma goteira assim, vai pingando, pim, pim, pim. É horrível andar com pessimista. E aí disseram para mim: olha, não precisa, vai lá pro 57 e tudo mais. Eu tô falando aquilo que eu posso falar. É aquele que lê entenda. Para que você vai continuar fazendo isso? Eu, né, já disse para vocês de o porquê que eu estou aqui no Gol Six, mesmo me sendo muito caro essas horas da manhã para estudar. Por que estou aqui? Porque eu tenho que me forçar a acordar de manhã cedo para buscar Jesus. Como pastor, eu preciso disso, porque é muito ruim como pastor eu dizer para minhas ovelhas fazerem uma coisa que eu mesmo não faço. Primeiro, esse é um item de moral. Segundo, eu preciso me forçar a buscar a Jesus a cada manhã. Por quê, irmãos? Porque é fácil algumas vozes virem na cabeça do pastor e dizer: pastor, o senhor chega do seu serviço meia-noite, um dia, sempre, né? Nós temos os nossos convidados e tal. Um dia ou outro convidado está aí. Mas todo dia, muitos às vezes não conseguem. Por que então eu me proponho a fazer isso, me forço a fazer isso? Porque eu preciso buscar a Jesus Cristo a cada manhã. Mas os pessimistas vão se apresentar a você e vão falar: por que você continua insistindo nisso? Larga essa mulher, larga esse homem, larga essa situação, larga isso. Quem insistir, sabe, irmãos, não tem jeito, foi o que falaram para Lázaro, ou melhor dizendo, falaram aqui para Jairo. Não tem jeito mais. Para que tu vais levar tua menina que já está morta para Jesus? Bem, ele ainda foi. Jesus Cristo disse a Jairo: não temas, somente creia. Marcos capítulo 5 versículo 35. Vai sangrando mesmo. Certa vez um irmão falou para mim: olha, pastor, é, é, temos que ser forte e tudo. E eu pensei muito sobre isso e é entendido que às vezes nós tenhamos que ir sangrando mesmo. Porque como é que estava o coração de Jairo? Como é que estava o coração de Marta? Ela ainda assim foi a Jesus Cristo, ainda assim ele foi a Jesus Cristo para buscar ajuda, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Você vai ter que ir, às vezes, sangrando mesmo. Mas eu tô com medo, vai com medo mesmo. Mas eu tô cansado, vai cansado mesmo. Mas às vezes me vem o pensamento: mas puxa vida, eu estou exausto. Ontem cheguei aqui em casa meia-noite e pouca aqui, uma e pouca da manhã, sabe? E vir novamente para acordar um pouco mais cedo e fazer a mensagem. Tem que ir buscar a Jesus Cristo com sono, cansado mesmo. Venha para o Gol Six com toda a sua dor, porque a Bíblia não diz que é para vir todo limpinho, para vir todo arrumado na presença de Deus. Venha como estás. E aí depois Deus vai fazer, porque você não vai permanecer como está. Deus vai fazer a transformação. Por isso que ele fala: vem, vinde a mim todos. Todo mundo está todo arrebentado.
para vir todo mundo, vai vir bota velha, vai vir, sabe quando você, não sei se você já pescou, quando você pesca de rede, você puxa, vem, às vezes, vem baiacu, que é aquele peixe que vai inflando. Vem, às vezes, peixe de couro, que a gente não come. Vem, às vezes, bota velha. Vem, às vezes, rede rasgada. Vem um monte de problema. E vem também peixe bom. Mas por que as pessoas continuam pescando? Mesmo quando a rede é rasgada, com aqueles grandes peixes que rasgam a rede, mesmo quando vem bota velha, quando vem coisas sujas, por que as pessoas continuam pescando? Porque elas estão priorizando os peixes bons. No ministério, o que vale a pena, porque como pastor, como líder, você, como pai, como mãe, talvez você se rasgue no meio. Talvez você tenha arranhões. Talvez você, como pai de família, tenha alguns sofrimentos em sua vida. Mas por que insistir? Porque você quer que no final venham os louros, venham os peixes bons. Quando olhamos para Cristo aqui e para essa história de Lázaro e a história de Jairo, nós percebemos o que aconteceu aqui. Eles foram para lá buscando o peixe bom, buscando Jesus Cristo e sua cura e sua palavra milagrosa. Jesus Cristo tem solução para tudo, querido irmão. Marcos capítulo 9, versículo 23, ele mesmo disse: tudo é possível ao que crê. Essas são palavras que às vezes, poucas vezes pregamos, porque parece que muitos têm medo de falar esse tipo de assunto, de que tudo é possível àquele que crê, porque parece ser meio loucura. Você não consegue pegar, você não consegue ver. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Lembra disso? Se não tiver essa pitada de fé, se não tiver, a Bíblia mesmo diz que como é que a gente vai alcançar o céu? Lembra que a Bíblia diz que o céu será alcançado com muito esforço. O crente que vai receber a glória, o crente que vai receber a bênção, irá receber com muito esforço. Então você não pense que será de mão beijada que o inimigo vai deixar a sua felicidade florescer. Não pense que vai ser fácil ali você ter o sucesso que você está buscando tanto. Você pensa que o inimigo vai deixar você viver uma vida tranquila? Não. Sabe? Aquelas pessoas que às vezes foram traídas, as pessoas às vezes elas sentem assim até um gosto de ver o outro caindo do cavalo. O inimigo sabe que perdeu, que o plano dele e os outros anjos foram traídos pelo próprio Lúcifer. Mas eles também sabem que não há como voltar mais para o céu. Então, eles ficam quase que torcendo ou fazendo de tudo para que aqueles que tomaram o lugar dele caiam. Sabe esse sentimento de inveja de ver os salvos no lugar deles, que eram para eles estarem vivendo eternamente? Sabe aquele sentimento de, rapaz, era para eu estar lá? Sabe aquele sentimento de que o crente está sendo enxovalhado, cheio de problema, e o cara permanece firme? Quem deveria estar permanecendo firme quando Lúcifer estava lá no céu falando no ouvido dele? Era ele, o anjo, o demônio caído lá, o anjo caído. Mas quando ele olha para a vida de um crente que está fazendo o que ele deveria fazer, rapaz, isso deve ser uma faca no coração do cara. Pô, um desgraçado de um ser humano fraquinho está sendo mais forte do que eu, um anjo. Foi mais forte do que eu. Cara, isso deve ser horrível para eles. Os caras devem estar se remoendo. Por isso que o cara agora criou foi ódio pela humanidade. Por quê? Porque os demônios criam ódio pela humanidade, porque eles, quando veem a humanidade se salvando, se colocando no lugar dele, eles falam assim, puxa vida, sabe aqueles anos depois, olha aquela mulher lá, aquele homem lá que casou de novo e tal. Poxa, era para eu estar lá. Agora ele está numa situação melhor do que eu, sabe? Isso deve mexer pra caramba no coração do cara. Bem, Jesus Cristo tem solução para tudo. Jesus Cristo tem solução para todo mundo que acreditar no sermão. Se você acreditar nas palavras que não são minhas, são palavras do próprio Cristo, também haverá solução para ti. Também há força para você. Então, vem para o Gol Six sangrando mesmo. Vem para o Gol Six buscando a presença do Senhor, mesmo quando você não enxergar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou por causa do meu mestre. Eu não sei como vai ser o futuro, se essas decisões que estou tomando vão me levar a situações piores, mas farei aquilo que Cristo mandar.
Vou perder o emprego? Bem, perde o emprego. Vou perder ali o amor da família? Vou perder. Vou perder ali a saúde porque eu estou sendo muito apertado? Vou perder. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor quer. Sabe? Abrir mão, às vezes, de um emprego por conta do sábado. Vão fazer com que seus familiares te persigam? Vão fazer com que os seus amigos te achem louco de ir largar esse emprego por causa disso, daquilo outro? Mas você irá fazer porque o mestre mandou. Veja que a felicidade, ela não deve, irmão, e já falei a vocês há algum tempo, estar vinculada a situações de vida. Se tudo está muito bem, eu estou feliz. Se tudo está muito mal, eu estou triste. Não. Eu buscarei a felicidade, mesmo que me falte tudo, me falte o pão. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, porque a felicidade, Jesus Cristo, não podem ser se associar a circunstâncias de vida. Permanecerei com Cristo se tudo for bom. Estarei com Jesus quando tudo não for bom também. É um fato de que quando olhamos Jesus Cristo tendo a solução para tudo, a palavra diz em João capítulo 11, versículo 43, ao ele ressuscitar Lázaro, Jesus provou que ele tem a solução para tudo, inclusive, querido irmão, a solução para a morte. Ele prova isso. E existe um ditado que diz: tem jeito para tudo, só não para a morte. Esse ditado, ele é um ditado que é calado. Porém, irmãos, Jesus Cristo tem solução para tudo, inclusive para a morte. Então as coisas não estão perdidas. Para ti, se você olha a situação da sua vida e parece que não está confortável para ti, não está boa a tua vida, eu proponho hoje a você, volte-se para Deus. Venha rasgando mesmo, venha sangrando mesmo. Venha ao Senhor. Por quê? Porque Deus desconhece o impossível. Jesus Cristo, ele desconhece aquilo que é impossível, irmão. Então, acesse aquilo que é impossível. Ele faz o que é impossível para o homem, como diz Lucas, capítulo 1, versículo 37. Você passa aqui algumas 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 páginas. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis. E é por isso que eu estou propondo em meu sermão que você leve o seu problema a Jesus Cristo, porque ele tem a solução para tudo. E para ele também não tem impossível. Ele pode parar o mar, ele pode parar o sol, ele pode parar tudo que for preciso, ele pode modificar corações, ele pode modificar o seu coração também. Porque Jesus desconhece o impossível. Jesus vence a morte e Jesus vence aqui o inferno. Como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele mesmo faz essa declaração de que a morte ela é vencida, o inferno, né, o mal também é vencido. Como fazemos, pastor, para vencer o mal? Como fazemos, pastor, para vencer a morte? Capítulo 1, versículo 37, assim declaram, do livro de Apocalipse. 1:37. Pá, 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 pá. Eu acho que eu anotei errado aqui. Lucas, capítulo 1:37. Ah, tá, agora sim. Lucas, capítulo 1:37 foi o que nós lemos ainda agora aqui, né? Cadê? Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não tem impossível para Deus. Busque-o e você vai encontrá-lo. Jesus Cristo nunca assistiu, irmãos, um velório. Ao chegar no lugar dos defuntos, ele ressuscitava os defuntos. É um fato de que o velório foi suspenso e o luto cessou quando Jesus chega naquele local e ele ressuscita Lázaro. Quando ele chega naquele local e ressuscita a filha de Jairo. Ele nunca viu um velório. Jesus nunca perdeu uma batalha. Eu não sei as lutas que você enfrentou, mas será que algumas não são mais dolorosas porque nos falta fé de confiar que Deus pode fazer o impossível? Às vezes não alcançamos algumas coisas porque nos falta essa fé no impossível. E falar isso parece ser uma loucura,
Esses sermões às vezes são muito difíceis de falar. Por quê? Porque o irmão que está ouvindo às vezes não tem fé suficiente, porque está passando pelo vale da sombra e da morte, não consegue compreender. Sabe, irmãos? João capítulo 11, versículo 25. Jesus mesmo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Uma vez eu falei a vocês aqui no Go Six da história da minha professora. Minha professora, filha do pastor, esqueci o nome dele, morreu. Ele foi no acampamento e isso me marcou. Ele falou na sala, ela falou quase chorando. Foi no acampamento de ele é pastor, ela também, esposa de pastor, foram no acampamento de carnaval. O pessoal tudo foi para a praia. Os meninos da praia começaram a ir para mais longe e aí então não estavam voltando, todo mundo se afogando lá, os meninos da igreja se afogando. Aí foi o pastor Jovan, não pastor Jovan. Foi lá, nadou e foi buscar todos os meninos. O único que ele não foi buscar foi quem? A filha dele. A filha dele morreu afogada na água lá. Aquilo para o pastor, rapaz, e para a esposa deve ter sido devastador. Salvou todo mundo e não salvou seu filho. Não salvou, no caso, sua filha. O pastor Giovan, rapaz, falava isso e a gente descia a lágrima. A esposa dele, rapaz, uma querida, falava e descia a lágrima. Aí então ela, muitos anos, passaram-se muitos anos e Deus nada de responder para aquela mulher e ela fazia sempre uma oração. E ela falou isso na sala. Por que, Senhor, o Senhor levou minha filha? Porque não levou o filho de qualquer um lá, mas a minha. Eu sempre fomos fiéis a Ti na igreja, sempre fizemos as coisas, ajudamos na obra. O Senhor, porque não defendeu, foi a gente. Ela tinha uma revolta com Deus de o porquê que tinha permitido que a filha dela, que ela tanto amava, viesse a óbito daquela forma trágica. Ele nadou, salvou tudo, mas não salvou a filha. Segundo o que ela disse, ela teve um sonho e Deus revelou a ela de o porquê dela ter perdido a filha e de não ter salvo. Ela viu a filha dela, estava no trio elétrico, e ela estava ali cantando, e quando vê aquela menina loira, vira o rosto, ela viu o rosto da filha dela. Em cima do trio elétrico era uma das cantoras, próximas cantoras aí, de axé, desses negócios. E então ela veio a entender o porquê de não ter sido salvo o filho dela. Deus a confortou, explicando isso para ela. E Deus conserva a filhinha dela, que era tão querida e tão amada, para entregar de volta aos pais dela naquele grande dia da manhã gloriosa. Nós não entendemos, às vezes, o porquê de um Lázaro morrer. Nós não entendemos, às vezes, o porquê de algumas lutas que estamos passando. Nós não entendemos, no caso da filha de Jairo, o porquê de um monte de coisa que a gente está passando. Por quê, pastor? Eu parece que vi, alguma irmã certa vez disse, parece, pastor, que eu nasci para sofrer. Por que que eu passei por todas essas lutas? Nós não entendemos algumas coisas, mas nós continuamos persistindo na presença do Senhor. Por quê? Porque haverá um dia em que ele vai explicar tudo. E essa explicação de Deus vai valer a pena, como era o caso de Jó. Jó, um homem íntegro e fiel. Jó fazia tudo certo, ao ponto de terem no céu uma conversa sobre Jó. Imagina, você, o seu nome está rodando lá em cima. E quando chega, você já viu meu servo Jó, faz tudo certo, papapá. É porque o Senhor também abençoa o cara. Pode tirar tudo dele. Só não toca na vida do cara. Por quê? Porque ele não me abençoa, ele não ora, ele não faz as coisas porque eu dou. Não são as circunstâncias. Você tem que estar aqui no Goal Six buscando a presença do Senhor, não pelas circunstâncias, mas porque o Senhor quer que você esteja aqui aos pés dele, para entender e para ver além dos olhos humanos. Deus chama você a cada manhã para buscá-lo. E se este é o caso, se você não tem força, então liga o botão, assiste o Goal Six, participe conosco. Por quê? Porque é esse ambiente que vai modificar a gente. Quando vejo a história dele, que buscou o próprio Deus, desconhece o impossível.
João capítulo 11, versículo 25, Jesus mesmo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem acreditar nas palavras que estou pregando aqui, que não são minhas, são palavras de Cristo, vai viver e ter o mar aberto. Vai ver o milagre. Se não aqui no presente, mas no porvir, você verá. Deus quer dar cura e ele vai dar para quem ele quiser. Não dá para obrigar Deus a fazer o milagre na sua vida. Não dá para obrigar outras pessoas a tomarem decisões. Então, você precisa continuar acreditando. Efésios capítulo 3, versículo 20 está escrito que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer o quê? Tudo quanto pedimos e muito mais. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram, isso é o que está guardado para a gente. Se você quer saber o que é que Deus tem guardado para você, se você quer saber o que é que Deus quer para você, Ele quer mais do que o que tu está pedindo. Tu não já pediu 10? Ele quer 100, Ele quer 1000, Ele quer muito mais. Porém, a visão limitada e tacanha dos seres humanos não permitem ver. Deus quer te abençoar, querido irmão. Jesus Cristo tem a solução para todos os problemas que afligem a humanidade. Ele tem essa solução. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Por isso você precisa acreditar no impossível. Por isso você precisa acreditar que Jesus Cristo tem a solução para tudo, mesmo quando aparentemente parecem não ter solução, como era o caso da morte de Lázaro e de Jairo, da filha de Jairo. Jesus Cristo é o mesmo hoje e o mesmo que foi ontem, hoje e eternamente. Diz a palavra de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ele não fez milagre no passado? Então por que tu achas que ele não vai fazer milagre hoje? Ele não fez milagre das outras vezes. Jesus Cristo quer fazer milagres também na sua vida. Ele continua sendo o mesmo e você precisa acreditar no que a gente está falando. Por quê? Porque ele não mudou, ele sempre continua como alguém poderoso. Deus perdeu o seu filho. Deus perdeu o seu filho. Onde estava Deus quando Jesus estava chorando, clamando? Aonde estava Deus quando Jesus estava passando por todas aquelas lutas? No mesmo lugar onde ele sempre esteve. Onde está Deus quando a humanidade sofre? No mesmo lugar, aguardando que o ser humano volte para ele. A morte é um sono. Minha sogra faleceu. A morte é um sono. Mas ela faleceu estudando a lição. Ali tinha muitas coisas para fazer. Onde estava Deus que não a ajudou? E o desgraçado Deus continua deixando vivo. No mesmo lugar onde ele estava. É possível que nos confortamos com isso, de que de fato precisaria ser nesse tempo. Não sabemos, mas um dia haverá explicação para tudo. Haverá explicação de porquê que Deus levou algumas coisas que nos eram tão caras. Deus vai confortar os seus filhos e sua explicação vai pagar a conta. E mesmo que ele não explicasse, faremos o que o nosso rei manda, porque nós somos soldados. Antes de você ser filho, você é o quê? Um servo. Somos servos, depois você tem um upgrade, você vai virar filho. Para virar filho, você vai ter que entender algumas coisas. Como é que o pai pensa? Por que que ele age como age? E mesmo quando ele quer algumas coisas, mesmo que a gente queira diferente, nós vamos fazer o que o pai quer. Por quê? Porque ele é o nosso pai celestial. Porque ele é aquele detentor do poder. Por isso eu proponho hoje a você que busque ao Senhor a cada manhã aqui no Go Six. Por quê? Porque para Jesus nada está perdido. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que a graça do Senhor se abra para você nesta manhã. Amanhã estaremos falando mais uma vez a vocês aqui. E por isso o convido para estar presente, buscando mais uma vez
a face de Deus a cada manhã, porque Deus está pronto para ser achado. Bata e você vai encontrar. Busque e você vai achar. Deus está abrindo portas para você, mas você tem que andar com Ele. Vamos orar?